Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. A crise no Oriente Médio não para. A gente tem um plantão de notícias aqui. De vez em quando eu vou dar notícias que envolvem aí questões políticas, né, mundiais. Então tá aqui, ó, uma notícia que está no portal Sputnik. A Arábia Saudita promete criar bomba nuclear caso o Irã faça o mesmo. Olha só. Então a crise não para, né? Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, ó. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou em uma entrevista à CBS que seu país não ficará observando de braços cruzados o Irã desenvolvendo uma bomba atômica. A Arábia Saudita não tenciona obter uma bomba atômica, contudo, sem dúvidas, caso o Irã desenvolva uma bomba nuclear, vamos seguir seu exemplo de forma mais rápida possível, afirmou o príncipe. Enquanto isso, o titular assinalou que o Irã não é um adversário da Arábia Saudita, uma vez que seu exército não se encontra nem entre os 5 principais do mundo muçulmano. Para mais, adicionou que a economia saudita supera muito a iraniana. A rivalidade entre Teherã e Riad remonta à antiga divergência entre as duas maiores vertentes do islamismo, sobre quem é o legítimo herdeiro do profeta Maomé. O movimento ultraconservador do Islã sunita da Arábia Saudita considera os xiitas como hereges. Além do elemento religioso nas relações entre os dois países, há o político. Depois da Revolução Iraniana de 79, os líderes sauditas passaram a considerar o Irã como uma ameaça ao seu domínio sobre o mundo islâmico. Assim, nos anos posteriores, as duas potências apoiaram lados opostos em numerosos conflitos da região, como no Iraque, Síria e Iêmen. Beleza? Enquanto isso, Irã manda um recado aqui para o presidente Trump, ó. Irã manda aviso para os Estados Unidos: não tomem decisões na Síria. É o aviso que o Irã manda aqui. O clima é de tensão, gente. A gente vive no fim dos tempos, todo mundo querendo ter agora bomba nuclear, e a gente sabe onde isso vai parar, né? Então tá aí, ó. Irã manda aviso para os Estados Unidos: não tomem decisões tolas na Síria. O Irã alertou os Estados Unidos a não tomarem decisões tolas quanto a possíveis ações militares contra a Síria. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano aconselhou a Casa Branca a pensar cuidadosamente antes de adotar uma abordagem mais intervencionista na Síria. Os comentários que Qasemi vieram depois que o presidente Trump ter substituído Tillerson como secretário de Estado dos Estados Unidos na terça-feira. Tillerson foi considerado menos agressivo do que muitos outros na administração de Trump quando se trata de política externa. Desde sua partida, alguns especialistas em política externa especularam que a Casa Branca está se preparando para tomar novas ações militares contra forças do governo sírio. A escolha de Trump porque a Rússia ela apoia o presidente da Síria e os Estados Unidos tem interesse em removê-lo. Então fica um financiando um lado da guerra e o outro financiando o outro lado, e é isso que acontece. A escolha de Trump para substituir Tillerson pelo diretor da CIA, Mike Pompeo, é mais uma indicação de que sua política externa poderia estar se movendo em uma direção mais bélica. Pompeo manteve pontos fortes sobre o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia. O clima tende a esquentar bastante, hein, gente? O movimento ocorre quando o general do exército russo, Valery Gerasimov, advertiu nesta semana que Washington estava se preparando para lançar ataques aéreos contra a Síria, usando supostos ataques químicos como pretexto. Na segunda-feira, a enviada dos Estados Unidos à ONU, Nikki Haley, advertiu que os Estados Unidos estavam dispostos a agir contra a Síria se a comunidade internacional não atuar. Haley citou o ataque do ano passado pelo exército dos Estados Unidos na base aérea de Shirat. Esses ataques foram ordenados em resposta à acusação de um ataque químico lançado pelas forças do presidente sírio Bashar Assad. Os Estados Unidos esperam apenas 3 dias antes de atacar a base aérea. Apesar do fato, não havia nenhuma prova conclusiva que o ataque foi realizado pelas forças do governo sírio. Washington acusou Damasco e Moscou de usar força excessiva no leste de Ghouta, uma região que tem sido controlada por grupos terroristas há anos. A Rússia afirmou consistentemente que as potências ocidentais estão usando a situação dos subúrbios de Damasco como pretexto para pressionar Moscou e insistiu que suas operações antiterroristas não violaram o acordo de cessar-fogo.
Damasco negou o uso de armas químicas, insistindo que não tem motivo para usar essas armas, já que suas forças estão mantendo a vantagem contra os grupos rebeldes e terroristas. Halley também acusou a Rússia de não ter observado um cessar-fogo de 30 dias no país devastado pela guerra, e disse que Moscou inseriu uma lacuna antiterrorista no acordo. Ele disse que uma nova resolução do cessar-fogo, patrocinada pelos Estados Unidos, não incluirá uma lacuna antiterrorismo, mas não especificou como Washington planeja impedir que grupos terroristas quebrem o cessar-fogo. Em resposta aos comentários de Halley, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos tentam encobrir seu próprio fracasso em controlar adequadamente os grupos militares antigovernamentais com os quais eles têm contato próximo. Então, os Estados Unidos apoiam os grupos rebeldes para retirar de lá o presidente sírio, e a Rússia apoia o regime do presidente sírio, e essa é a situação na Síria. Lavrov disse que os Estados Unidos planejam permanecer na Síria por um longo tempo, se não for para sempre, usando provocações de armas químicas como pretexto para sua presença contínua. O objetivo final, disse ele, era contribuir para o colapso da República Árabe da Síria. Teherã defendeu seu próprio papel na Síria, ao contrário da coalizão liderada pelos Estados Unidos. A presença do Irã é devido a um pedido oficial de Damasco, disse Qassemi. Ele enfatizou que a prioridade do Irã é ver a paz retornar à Síria através da diplomacia, e não por uma maior ação militar desestabilizadora. Moscou advertiu que responderá se Washington fizer mais ataques às forças sírias ou colocar seus próprios militares russos em risco. Então o clima está muito tenso. 2018 promete, gente. Pode ter certeza. Tinha outra notícia aqui que a Rússia dizia que os Estados Unidos só têm a pretensão de retirar o presidente sírio, e que eles não vão permitir, e que irá responder caso o presidente Trump coloque lá qualquer ofensiva, qualquer ataque que ponha em risco os militares russos. Então 2018 promete, gente, vocês podem ter certeza que vem coisa por aí. Então é isso, gente. Tá aí o plantão de notícias de hoje. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.